Como está? Bom dia, Isa. Bom dia, Campelo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mai. Bom dia, bom dia. Cristo que venceu. Bom dia, Thiago. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pessoal. Gente, vamos dar início. Bom dia a todos. O pastor Flávio me mandou mensagem ontem, já era quase 2 horas da manhã, né? Foi dormir bem tarde, e aí pediu que eu abrisse a sala, ele vai estar entrando no decorrer, tá? Da administração. Já está abrindo aqui a sala agora com uma oração, tá? Vamos lá, gente. Meu Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que se inicia. Entregamos, Pai, essa sexta-feira em tuas mãos, Senhor. Entregamos, Pai, tudo, Pai, ao teu controle, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê, Pai, a direção certa, que o Senhor nos dê, Pai, em nome de Jesus, a direção na qual nós devemos seguir, Pai. Não somente nesse dia que se inicia, mas em toda a nossa jornada ao teu lado, Pai. A tua palavra em João 8,31, na qual vai ser ministrada hoje, Senhor, diz o que nós devemos fazer para que nós sejamos seus discípulos, e nós cremos que o motivo do Senhor ter vindo, Pai, como homem na terra, foi para isso, para estar nos mostrando, nos estar nos direcionando e mostrando verdadeiramente qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que não seja a minha boca vindo falar aqui nessa sala, em nome de Jesus, Pai, que seja o teu Espírito Santo falando com cada um aqui, Pai. Pois de mim, Senhor, nada eu tenho de bom para entregar, mas eu sei, Pai, que do teu Espírito Santo falando através da minha boca pode mudar a vida, Pai. Pode mudar a vida de qualquer um que está aqui, Senhor, pois a tua palavra é a palavra que cura, é a palavra que restaura, Senhor. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, a palavra que a gente vai falar hoje, ela está em João 8:31, tá? E eu vou ler ela aqui na versão
A mensagem, a Bíblia que eu uso, que é uma Bíblia bem direta, ela fala aqui o seguinte, ó. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele, né? Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. E na Almeida que ela diz o seguinte, ó, se vos permaneceres na minha presença, verdadeiramente sereis discípulos e libertos. Né? O que a gente vê, né, aqui, que antigamente, quando Jesus veio, eles não tinham o que ser, né, o que fazer para ser discípulo de Jesus. E ele diz aqui que então, se você permanecer na palavra, seguindo ali, você já seria um discípulo de Jesus, já seria um discípulo dele. E aí a gente vê que ele diz aqui na pregação que para permanecer, ou seja, ele não diz se você simplesmente ouvir a palavra, né, se só simplesmente ouvir a palavra dele, você já seria discípulo, no caso. Ele deixa bem enfático aqui, ele diz o seguinte, se você permanecer, ele não diz se você ouvir a minha palavra somente, ele diz se você permanecer na minha palavra, né? Porque hoje hoje a gente consegue ir escutar a palavra, a gente vai no culto no dia de domingo, a gente escuta a ministração durante o dia, né? Mas no decorrer do dia, como é que tem sido a nossa vida, né? Muita gente até mesmo a gente começa bem, a gente vai no culto dia de domingo e depois o restante da semana a gente não dá muita importância, né, para o que de fato tem que ser feito, né, diante do que Deus pede para a gente, do que Jesus pede para a gente. Então, o mais importante do que você começar é permanecer na palavra. Né? Hoje, a gente vai num culto tem uma igreja que eu gosto muito de ir, quando eu era lá do Rio, né, e eu até brincava com o Eduardo, que falava assim, todo domingo que vem aqui, a gente se converte, porque a palavra de domingo, né, nessa igreja, é sempre aquela palavra de arrependimento e de restauração, né, para você voltar para dentro do evangelho. Eu falava muito isso. É uma palavra muito emocional, né? E eu vejo hoje muitas pessoas se emocionando no domingo. E se emocionam, mas acabam não continuando naquele caminho, né, durante a semana, né? E gostam de Jesus e amam Jesus, falam que amam Jesus, né? Mas não vivem a palavra, acabam não vivendo a palavra, né? Então, essa parte quando Jesus diz que para permanecer nele é de fato para ele estar seguindo o mandamento dele, para a gente estar vivendo de fato o que ele quer para a gente, né? Porque discípulo de verdade de Jesus não é aquele que visita somente a palavra, é aquele que lê a Bíblia somente assim e não vive ela, né? Discípulo é quem permanece na palavra. E falar assim é fácil, né? Mas pô, permanecer na palavra, Evandro, permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E permanecer quando na palavra? Quando que a gente tem que permanecer na palavra? É permanecer mesmo quando a gente não vê resultado. Mesmo quando a gente não vê resultado, né? Quando a gente está cansado ali, naqueles dias de luta que a gente está, né? Quando a gente pede uma orientação, quando a gente pede para Deus uma resposta e Deus se coloca em silêncio, né? Sabe? Quando a gente está ali que parece que tudo é para a gente desistir, para a gente jogar a toalha e a gente tem que ter a concepção que a gente pode jogar a toalha para tudo, menos para Deus. Não tem como eu abandonar o evangelho, porque a própria palavra diz que eu tenho que permanecer na palavra dele. Porque quem permanece, né, ali na palavra está mostrando claramente que não está vivendo por emoção, está vivendo por convicção. Porque qual é a convicção que nós temos que ter com Cristo? A gente aceitou Jesus e agora nós temos a convicção de que nós seguimos a ele, almejando a nossa vida eterna, por gratidão por tudo que ele fez pela gente. Então nós temos a convicção de fato de quem ele é. Não é simplesmente por emoção. Porque se você entrou no evangelho por uma emoção, você não vai conseguir permanecer. Né? Às vezes você pode estar no evangelho por emoção e você fazer a busca, e aí sim você permanece, você buscar de verdade. Mas se você ficar só naquela parte de emoção, de todo domingo, como eu disse, naquela igreja que eu gosto de ir, né, quando eu estou no Rio, é uma igreja que todo domingo você vai lá, você vai chorar, eu estou aqui. Só que se você não, durante a semana, você não continuar indo nessa igreja, que eles têm uns programas semanais lá, que vai te aprofundando mais na palavra, você acaba ficando num evangelho muito raso, né? E aí você acaba não conseguindo
ter a sua conduta de acordo com o que Cristo quer para a gente possa ser chamado de discípulo, né? Então, permanecer, o versículo diz lá que se você permanecer nos ensinamentos dele, nós teremos tais coisas, né? E se permanecer, nós seremos os discípulos. Então, a palavra permanecer acaba mudando quem a gente é. Porque o evangelho ele não começa mudando a vida da gente assim, somente por fora, né? O evangelho ele começa mudando para a gente, dando um coração novo. Ele dá um coração novo para a gente, e quando a gente tem essa consciência do coração novo que nós conquistamos através de Cristo, tudo ao nosso redor muda. O nosso tratamento com nossos familiares muda, né? O nosso comportamento nos locais onde nós estamos acostumados a frequentar muda. E se você hoje é cristão, amém por isso, mas se as pessoas não chegam para você, tá? Não que você dependa de pessoas para estar te aprovando, mas se as pessoas chegam para você e falam assim, cara, tu tá diferente, tem uma coisa diferente de você, ou seja, você está vivendo aquela mesma vida que você vivia antes. Então, essa é uma responsabilidade que eu busco hoje, tá? E que eu trago aqui para a gente também se conscientizar disso. Porque se você vive o evangelho, você abandonou a vida que você tinha anteriormente. Você abandonou essa vida que tinha anteriormente. E se você mudou essa vida anteriormente, as pessoas que estão ao seu lado, eles vão ver isso. Não tem como não ver isso. Não que você faça as coisas para mostrar para as pessoas, mas uma das coisas do evangelho principal é a gente levar o evangelho para o próximo. É a gente ter a nossa conversão, a mudança de rota, para que nós sirvamos de exemplo para o próximo, tá? Para que ele venha a aceitar Jesus, buscar Jesus através da mudança que nós tivemos na nossa vida. Uma das coisas que Jesus mais usa somos nós, os filhos deles ali, para poder estar servindo de exemplo para as outras pessoas quererem esse Cristo que nós temos. Agora, como nós estamos manifestando esse Cristo que nós temos dentro da gente? Né? Como é que a gente está manifestando isso? Tem gente que... Ontem eu escutei uma coisa de um grande amigo meu, que ele falou assim, cara, o dia mal, às vezes, no dia mal, a gente coloca tudo a perder por causa de um dia mal. A gente tem uma trajetória toda ali de anos, e às vezes um dia mal, aquele dia mal ali vem, te visita, e você se entrega para ele, e você coloca anos a perder. Você coloca anos a perder por causa daquilo ali. Porque às vezes você tá no dia mal, no meio de uma reunião, e você acaba falando uma coisa que você não era para falar. Ou às vezes você está junto com a sua esposa, ou junto com o seu esposo, e você acaba falando uma coisa que você não era para falar, né? E aquilo acaba magoando uma pessoa que você já tinha resolvido várias coisas, e você soltou aquela palavra ali, e acaba que volta tudo de novo. Então, quantos passos para trás a gente tem dado, né, no nosso dia mal? Porque o dia mal ele vai vir para todo mundo, não tem jeito. O dia mal ele vai vir para todo mundo. E o que vai mudar, na verdade, não é o dia mal, mas é a maneira na qual a gente vai encarar ele. É a forma como a gente vai encarar. Né? E eu sempre, quando eu falo aqui, eu sempre uso minha própria vida como exemplo. Né? Eu até falei brincando, acho que foi com o Thiago. Falei, Thiago, antigamente o dia mal vinha para mim todo dia, depois passou a ser uma vez por semana, depois uma vez por mês, agora tá uma vez aí por semestre. Né? Só que aí o que acontece não é o dia mal vir que é o problema. O problema é como eu me comporto nesse dia mal quando ele chega. Né? Porque a gente tem que ser testado para ser aprovado. A única forma de nós sermos aprovados é ser testado. Pô, Evandro, mas isso é chato. Cara, eu penso a mesma coisa. Quando eu escuto isso do Yuri, por exemplo, eu falei, Evandro, o único jeito de você ser aprovado é se você for testado e você passar isso. Eu falei, cara, mas pelo amor de Deus, para que tanto teste? Mas como é que eu vou falar para Deus isso? Não tem como eu falar isso para Deus. Então é simplesmente a gente cumprir a vontade dele, né? Saber que nesse mundo a gente vai ter aflição. A gente vai ter aflição. Né? Tem uma passagem que diz que o sol ele veio para os justos e para os injustos. Ele veio para todos. Né? A chuva também veio para todos. Então, o que muda na nossa concepção quando a gente tem Cristo, quando a gente tem o Espírito Santo habitando dentro da gente, não como eu disse, o dia mau ele não vir. É como nós iremos nos comportar, qual vai ser a nossa postura quando esse dia chegar.
E aí a gente volta lá de novo para o versículo que a gente começou, que foi João 8,31, né? Que eu vou até ler ele aqui de novo para enfatizar. Se permanecer na palavra, verdadeiramente será meu discípulo. Se permanecer. Não é só ouvir, porque às vezes a gente vem para cá, escuta a palavra, fala, pô, beleza, participa do devocional, escutei a palavra de Deus. E a gente sai daqui, parece que já esqueceu o que a gente escutou, né? E a gente vai viver a nossa vida e vai para cima das nossas obrigações. E simplesmente a gente escutou a palavra, não permaneceu na palavra. Porque quando a gente permanece na palavra, a gente vai aplicar o que a gente escutou. E mais sério ainda, é quando a gente fala aqui nessa devocional. Porque todas as vezes que eu trouxe uma palavra aqui, tá? Praticamente no mesmo dia eu fui testado em tudo o que eu falei aqui. Tudo que eu disse aqui eu fui testado no mesmo dia. Às vezes demorou um pouquinho, mas não passou de ser na mesma semana, né? Então, é exatamente isso. Eu tenho certeza que hoje vão aparecer para mim situações, tá? Que eu vou ser testado nisso, para falar, cara, e é Deus para me refrescar mesmo, para ficar firme a palavra na minha cabeça, para falar, pô, você acabou de falar hoje pela manhã que você tem que permanecer na minha palavra, não é só ouvir a minha palavra. E agora eu te trago esse pequeno confronto aqui, que não é nada demais. E você já está tendo esse comportamento? Então, o que você falou pela manhã, isso não é de verdade? E Deus sabe que o que mais me incomoda é eu falar uma coisa e eu não cumprir o que eu disse. A coisa que mais me incomoda é isso. E ele usa isso, mesmo que seja a meu favor, contra mim, entende? Eu ia falar contra mim, mas não contra mim. Na verdade, é a meu favor, né? Porque ele me confronta nisso. Cara, você fala tanto que você tem palavra, que a sua palavra é certa, e você de manhã vai lá e fala para um monte de pessoas que tem que permanecer, não é só ouvir, e agora, nessa primeira coisa que aconteceu, né? Nesse primeiro chute na canela que você tomou, e você já está já esbravejando, já está já tendo esse tipo de comportamento, vive a palavra, não fala só ela. E aí, com isso, eu baixo minha cabeça e reconheço. Só que o que a gente tem que ter, claro que Deus sempre vai estar de braço aberto para o nosso arrependimento, mas é chegar ao ponto de eu não ter nem que chegar a pedir perdão por isso, que quando vier o chute na canela, eu já tenho a consciência, falar, cara, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Tá doendo? Tá doendo, mas eu estou em Cristo. Eu vou permanecer na palavra. E permanecer até quando? Até o final, porque eu não me converti por emoção, eu não estou aqui por emoção, eu não estou aqui porque eu tive um culto, que lá nesse culto eu me emocionei, e lá eu simplesmente me emocionei, me levantei, depois não fui buscar mais a palavra. Não. Eu me converti, tá? E o meu caso, vocês sabem, não foi nem uma conversão só emocional, que eu me converti sozinho, não foi nem por causa de uma palavra assim, né? Foi Deus mesmo me resgatando. Então, mais importante que a gente tenha essa consciência, que mais importante que começar é permanecer, porque hoje muita gente começa, mas não permanece, né? Aí muita gente se emociona naquele momento ali, mas não continua no que Deus quer pra gente. E o que Deus quer pra gente é muito simples, é ser discípulo dele. Que nas nossas atitudes que a gente venha estar tomando no decorrer do dia, a gente coloque a mão na consciência, a gente faça uma oração no meio do dia e a gente fala, Senhor, o comportamento que eu estou tendo aqui até esse momento desse dia aqui é de um discípulo seu? O Espírito Santo habita dentro da gente. Todo mundo que está aqui nessa sala aqui já aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo habitando dentro, graças a Deus. Então, a Bíblia diz que quem convence, quem testifica é o Espírito Santo. Então, o Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Pela manhã, ali, e à tarde, à noite. Vamos fazer essa mesma coisa no decorrer do dia, vamos parar ali naquele momento, mas não é aquela conversa com Jesus que a gente tem assim, ai meu Deus, me ajuda aqui, caramba, olha aqui, isso aqui. Não é essa aqui, é ter mesmo tempo de qualidade. Tá? E eu não estou falando isso para vocês só não, estou falando para mim também. Nem que seja ali uns 5 minutinhos, parar ali no meio do dia e falar assim, Jesus, a vida que eu estou tendo, o que eu vivi até agora, da minha manhã até agora, é o que o Senhor queria para mim, o que o Senhor quer para mim como discípulo seu? Eu posso ser chamado de discípulo seu? Com o meu comportamento, com a minha atitude que eu estou tomando até agora? Ou será que a gente vai ter aquele dia que ele vai falar assim, Deus, agora você me desculpa, você me dá licença, fica aqui, tá? Espírito Santo, fica guardadinho aqui, porque agora é comigo, eu vou resolver isso aqui, agora eu quero mesmo partir para cima, eu quero dar chute na canela, eu quero jogar o cachorro pro alto, agora é meu momento. E a gente pega e deixa o Espírito Santo de lado nesse momento? Ou a gente, de fato, quer ser discípulo e deixar a nossa vida ser direcionada em tudo por ele? Né? Então, quando hoje pela manhã, eu sempre tenho o costume de ler o provérbio do dia,
né? E a palavra que eu tinha preparado, ela deu uma reviravolta total, porque eu li lá em Provérbio hoje, falando a respeito do amigo, que o amigo afia o amigo, né? E às vezes a gente não quer ser afiado, às vezes a gente quer ser bajulado. Às vezes chega um amigo perto da gente e fala uma coisa que a gente precisa de fato escutar, e essa palavra é uma palavra vinda de Deus para a gente. Só que a gente não aceita. Por quê? Porque está indo contra aquilo que eu queria escutar. E aí, em Provérbios ali 27, ele fala isso, que o amigo afia o amigo. Vocês aqui já todos participam de churrasco e vê quando o cara ali do churrasco pega o ferro, a faca e afia assim, passando no outro, e às vezes sai até faísca. Ou seja, é aquilo ali que está se referindo. Um amigo afia o outro, e para afiar, esfrega e sai faísca, e às vezes dói. E às vezes dói. Então, a gente está disposto a deixar ao amigo, tá, chegar perto da gente, para dar, às vezes, uma instrução vinda do céu para a gente, que dói. Eu recebi umas instruções aí semana passada, essa semana, que eu vou te falar, eu escutava assim, me retorcendo, falava, caraca, não quero escutar isso. Mas eu percebi que se eu escutasse aquilo ali, ia ser bom para mim, e percebi que a pessoa que estava falando estava sendo boca de Deus para mim. Boca de Deus para mim. Só que é incômodo? É muito incômodo. É muito incômodo. Sabe quem que eu preferia ter escutado? Eu preferia ter escutado, sei lá, o nome de um coach, de um Paulo Vieira, que eu ia lá pagar para ele lá 500 mil. Paulo, fala aí. Aí ele ia me falar. Aí eu ia aceitar, sabe por quê? Porque eu paguei ele para escutar. Às vezes tem um amigo do nosso lado falando de graça para a gente ali o que a gente precisa escutar, a gente não dá ouvido, porque a gente não pagou ele. Né? Então, a gente ser mais atento às pessoas que são de Deus que estão ao nosso lado. As pessoas de Deus que estão ao nosso lado. As pessoas que estão ao nosso lado, a gente tem que se atentar debaixo de oração, é lógico, a gente não vai escutar qualquer um, mas Deus tem colocado pessoas do nosso lado com instruções que se a gente tivesse gastado 1 milhão para a gente receber essas instruções, a gente não teria recebido. Porque Deus pegou e direcionou aquela pessoa ali para a gente. Exatamente, as nossas esposas. É quem mais fala coisa para a gente fazer, que tem total sentido, e a gente, por orgulho, tá? Não é outra palavra, não. E a Bíblia fala que o orgulho é demoníaco. A gente, por orgulho, a gente não quer escutar. E por orgulho, a gente não quer escutar. Porque fala assim, pô, né, eu vou escutar minha mulher, cara. Pô, essa mulher tá falando isso de novo. Cara, se ela tá falando isso de novo, porque a gente tá errando nisso de novo. Se ela tá falando isso de novo, porque a gente tá errando nisso de novo. E ninguém melhor para conhecer a gente do que quem dorme do nosso lado e acorda do nosso lado. Ninguém melhor para conhecer a gente. Só que a gente, no nosso orgulho, tá? E eu digo isso me incluindo também nisso, gente. Eu também tenho a minha esposa aí. E não acho que a nossa vida aqui é um mar de rosa. Não é, não é. A gente é ser humano, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Como fala lá, meu, o Brunet, eu gosto muito do Brunet também, olha. Na capa da Forbes, lá todo mundo é bonito, né? Lá todo mundo é lindão, lá todo mundo, pô, não tem problema. Na foto de Paris, meu irmão, na capa do Instagram, lá toda a família é perfeita. Mas eu até postei na foto minha que eu estava em Paris lá, eu porque eu coloquei embaixo assim, ninguém sabe quanto que custou essa foto. E não custou por causa do preço da viagem, não. Custou pela quantidade de perdão que teve que ser liberado um para o outro, né? A quantidade de renúncias que nós tivemos que fazer, os sapos, né, que a Ju até se referiu aí, quanto mais você vai ficando melhor. Financeiramente, mais sapo você engole, mas quanto mais tempo também no casamento você vai ficando para você conseguir ter um relacionamento bom com seu esposo, com sua esposa, maiores também são os sapos que você vai tendo que engolir. Vai tendo que engolir. É maior, é maior. Até que eu tenho a esperança em Cristo, que um dia a gente vai estar lá velhinho lá, que aí não vai ser mais sapo tão grande, não, que a gente vai nem ter essa energia toda para, né, confrontar um ou outro, não, vai estar mais leve, já vai estar um aceitando mais o outro. Mas esse momento que a gente passa tudo de matrimonial, agora eu falando, é um momento de afiar um ao outro ali mesmo. É de afiar um ao outro. E quando a esposa ela fala alguma coisa pra gente, ela não está falando aquilo ali para nos denegrir, para nos humilhar, não, é para tentar nos adequar a ela, para que com ela também a gente consiga ter um relacionamento melhor, e vice-versa. O homem também, quando fala alguma coisa com a sua esposa, a esposa também que tenha essa maturidade, né, de conseguir entender também isso. Que o que está sendo dito ali não é para depreciar, é para alinhar também, por mais que em 99,9% das vezes, eu, como marido, não sei como expressar o que eu quero dizer.
Às vezes eu falo com um tom de voz que, da minha cabeça, eu estou falando com um tom de voz que não está sendo alto, mas aí eu já vejo que a minha esposa dá 2 passos para trás. Fala, caraca, é o tom de voz que está errado. Às vezes a gente fala a coisa certa com um tom de voz errado, já era. Já era. Já era. Quem me passou por nenhuma situação no WhatsApp, que a gente manda uma mensagem para alguém e a pessoa fala assim, nossa, por que você falou isso? Tipo assim, a pessoa se chateia e você na sua cabeça fala assim, caraca, eu não falei nada demais. E aí o quê? É o tom. Ali no WhatsApp você não consegue passar a emoção correta, a expressão correta. E a mulher da gente, a gente tem que saber que ela é mais sensível mesmo. E às vezes a gente fala uma coisa que na nossa cabeça de homem não foi nada. Não foi nada, mas um tom de voz que a gente colocou mais alto, né? Uma fala, até no tom certo, mas se não foi dita olhando no olho dela, já virou problema. Já virou problema. E, gente, a gente vai brigar com Deus lá quando chegar no céu, pô, com isso, com ele. Não tem jeito, ele fez a mulher assim. Não adianta de querer mudar elas. A gente vai ter que chegar no céu e conversar com ele. Falar, meu Deus. Ele sabe o que ele vai falar? Falar, é para você estar nesse lugar de honra aqui, meu filho. Você aguentou aqui, um lugar de honra para você aqui, um lugar lindo que você aguentou. Entendeu, gente? E ela também vai ter um lugar de honra dela, porque quantas vezes elas têm que aguentar a gente no nosso dia mal? Quando a gente está no nosso dia mal, no dia que eu estava no meu dia mal, aqui sabe quem estava do meu lado? Era ela, levando chute na canela o tempo todo. Entende isso? Então, a gente tem que ter esse entendimento que, primeiramente, a gente quer ser discípulo de Jesus, tá? Mas se a gente não estiver bem dentro da nossa casa, eu sempre vou bater essa tecla, a nossa casa é o nosso lar. A nossa casa é o nosso lar. Se a gente não está bem dentro da nossa casa, não adianta a gente fazer nada, nada vai estar certo, nada vai dar certo, não vai. O que adianta eu conquistar tudo e como o Flávio disse, e perder a alma? O que adianta eu conquistar tudo e perder a minha casa? O que adianta eu conquistar tudo e perder a minha casa? O que adianta eu conquistar tudo e não ter a admiração da minha esposa? O que adianta eu conquistar o mundo e não ter a admiração do meu esposo? Não adianta de nada. Não adianta de nada, porque se eu não ter admiração da minha esposa, consequentemente também eu não vou ter admiração dos meus filhos. Eu não vou ter admiração dos meus filhos. Porque a minha esposa vai estar triste, e os filhos, eles são tudo, puxa-saco da mãe mesmo, não adianta, e vai ver a mãe triste. Quando perceber que a mãe está triste por nossa causa, eles vão ficar tristes com a gente também. Entende o ciclo que vai acontecendo? Sabe? Então, a gente ter essa consciência que a gente tem que ser discípulo de Jesus, e para ser discípulo de Jesus, a gente tem que estar primeiramente bem dentro da nossa casa, na nossa família, com a nossa esposa, com nossos familiares, né? Se possível, ter a paz com todos, né? Minha esposa fala muito esse versículo, e principalmente com as nossas esposas, com nossos maridos. Isso é o principal. Não tem como eu ir para a rua brigado, trabalhar. Se eu sair de casa brigado para trabalhar, meu dia não rende. Se eu discutir com a minha esposa dentro de casa, se eu tiver qualquer tipo de conflito com ela dentro de casa e sair para a rua para trabalhar, meu dia não rende. Não rende. Antigamente eu gostava muito de pescar, né? Às vezes ela brigava comigo para eu ir pescar antes, cara. Meu Deus do céu. Eu já saía de ir para pescar, eu sabia que eu não ia pegar nada. E realmente eu voltava sem nada para casa, sem nada. E sabe o que ela falava? Você brigou comigo antes de ir. Cara, e era verdade. E é verdade. E eu falava para ela, cara, isso é macumba gospel, tu não pode fazer isso, tu não pode jogar essas pragas, não pode fazer isso. E para ela dava certo, que eu voltava sem nenhum peixe. E quando eu estava bem com ela, quando eu saía para pescar, gente, eu voltava cheio de peixe, era peixe pra caramba. Uma coisa que eu gosto muito de pescar, eu voltava com muito peixe para casa. Entende? Então na minha vida sempre foi assim, pode ter certeza que na vida de vocês também é assim, se vocês começarem a reparar. Se você tem um conflito com a sua esposa, resolva ele. Se você tem um conflito com o seu marido, resolva ele antes de você sair de casa para trabalhar. Não sai para resolver as coisas, porque aí você vai estar saindo na força do seu braço. Você vai estar saindo na força do seu braço, porque Deus não habita onde tem divisão. Não habita onde tem divisão. Ainda mais se você está tendo uma divisão com a sua própria carne. Com a própria carne que convive contigo. Que está do teu lado no dia a dia. Ah, não, agora eu vou vender, que eu vou trabalhar, que eu vou conquistar, não sei o quê. E como é que está a tua mulher em casa? Como é que está teu marido em casa? Está triste? Está chateado com você? E aí você vai ter, como é que você vai fazer essa oração do meio-dia, que a gente está falando aqui, quando chegar meio-dia, você vai parar e chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu estou sendo seu discípulo hoje. Você vai ter essa cara de pau de perguntar isso para ele, se você saiu de casa brigado com a tua esposa. E não estou falando que você saiu de casa brigado, certo ou errado, não, tá? Porque né, essa não é a questão. Isso não é a questão quem está certo, quem está errado. Tá bem, independente de quem tem a razão. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Geralmente, quem tem a razão não é muito feliz. Quem tem a razão o tempo todo não é muito feliz. Porque você vive com aquela razão e você bate no peito e fala assim, não, mas pelo menos eu falei. Mas nem todas as verdades ela tem que ser dita. Tem verdade que você guarda para você, que se você pegar a sua verdade que você acha e você soltar ela,
na frente da sua esposa, do seu esposo, cara, você acabou com o teu dia, acabou com a tua semana, acabou com o teu mês. Então tem verdades que a gente tem que guardar pra gente mesmo. Quantas verdades o nosso cônjuge não guarda em relação a gente? E guarda, e guarda. Então, que cada. Ah, Evandro, não guarda. Eu conheço minha esposa não guarda nada. Fala tudo. Tá, mas e aí? Tá bom? Se tá bom assim, continua. Eu tenho certeza que não tá bom assim. Tenho certeza que não tá bom assim. Sabe por quê, gente? Porque eu vivo isso no relacionamento. Não tô falando uma coisa que eu li em livro, não é uma coisa que. Eu falo isso baseado na minha vida. Eu vivo isso. Eu vivo isso. E toda vez que eu quero ter a razão, eu me encho de orgulho. Eu me encho de orgulho e falo, tô aqui, ó. Caraca, falei, ela tinha que escutar isso, 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 isso. Só que aí tá ela triste num canto, tá minhas crianças tristes no outro, aí tô eu fazendo de conta que tô bem lá, fazendo churrasco sozinho, ou dando comida pro passarinho. Essa é a minha felicidade? É isso que é felicidade? Não é isso que é felicidade. Felicidade é minha família, todo mundo junto. A felicidade da gente é todo mundo junto. É a gente sendo família de verdade, na essência, que a palavra significa. E aí, pra gente ser família, gente, não existe esse negócio de eu tô certo, eu tô errado. A família é que vai dar certo se ali tiver um que vai ceder mais que o outro. E vai ter momentos que vai ser você que vai ter que ceder, e vai ter momentos que vai ser a sua esposa que vai ter que ceder. Todo mundo tem o seu dia mal, então que a gente tenha essa consciência de respeitar o dia mal do outro. E tem dia que eu tô no meu dia mal que não adianta nem querer me dar carinho, não, que eu não quero carinho, não quero nada, só quero ficar sozinho. Me deixa em paz. Eu não quero. O que está acontecendo? É eu e eu, deixa eu. E não adianta, que se a pessoa. Cada um tem um perfil, né? Tem uns perfis lá para você estudar, você tem que saber qual que é o perfil da tua esposa e qual que é o seu. Qual que é o seu? Porque, por exemplo, o meu perfil, o meu é ato de serviço. Quer ver que me agrada mais na vida é isso aqui, ó. Estou aqui no quarto da Dor, acabei de entrar na garrafa de café para mim. Cara, isso aqui me enche o meu coração de alegria. Enche meu coração de amor. Mas se ela chega para mim num dia mal e fica assim, ai, meu amorzinho, ai, não sei o quê, rapaz, isso vai me dar mais raiva ainda, porque a palavra para mim de afirmação não significa muito. Entende? Eu prefiro 1000 vezes uma garrafa de café. Isso não quer dizer que eu sou insensível. É o que me agrada, é o meu jeito. E cada um tem um jeito. E cada um tem um jeito. E se eu fizer a Dor, se eu limpar a casa para ela, se eu der banho nas crianças, se eu fizer tudo, ela no final do dia fala assim, tá, sua obrigação, maneiro. Mas se eu falar para assim, nossa, você tá maravilhosa, você... Cara, ganhei o dia. Ela quer que fala que ela quer a palavra de afirmação. Então eu tenho que conhecer o que agrada a minha esposa, e esposa, você tem que conhecer o que agrada ao seu marido. Não adianta querer você fazer para ele o que você acha que se fizesse para você, estaria igual eu pego aqui, eu lavo a louça, lavo a louça não, tá, gente? Que eu não faço mais, só citando como exemplo. Eu pego, faço as coisas aqui e, cara, eu falo assim, pô, mas eu fiz de tudo para essa mulher e essa mulher não tá agradecida. Pô, agradecer por quê? Em primeiro lugar, aquilo aí para ela não significa nada que uma empregada faria para ela, se for o caso. Não mudou nada. Não mudou nada para ela. Não mudou nada, porque eu fiz para ela o que eu queria que fizesse para mim. Entende? E o que ela queria, talvez, se eu gastasse 20 reais numa caixinha de bombom, diet, né, zero, chegasse em casa, desse para ela e falasse assim, amor, te amo. Toma aqui, ó, te amo. Entendeu? Uma coisa que meia hora na rua eu resolveria. Eu passei o dia todo fazendo nota de serviço para ela, porque é o que eu gosto de receber, e eu não tive nenhuma consideração, digamos assim, da parte dela. Entende? Então, vamos entender qual é a linguagem do nosso cônjuge. E, por mais que pareça que a mensagem está se desviando, está totalmente inclusa naquele primeiro versículo que a gente leu lá em cima, lá de ser discípulo de Deus. Porque eu volto a repetir, porque se a gente não tiver em união dentro do nosso lar, se a gente não tiver em união dentro do nosso lar, não tem como a gente ser discípulo de Deus. Não tem como. Pedro, quando saía com Jesus lá, Pedro era casado, fica imaginando a confusão que era. Mas tu acha que se ele saísse de casa brigado com a mulher, tu acha que ele ia ter paz para fazer o que ele fez? Eu acho que no dia que ele cortou a orelha do cara lá, acho que ele tinha brigado com a mulher, deve ter sido isso, porque, né? O cara sem paz, meu irmão, ele vai fazer besteira. O cara sem paz, ele vai fazer besteira. Ele pode estar com Jesus do lado, mas se ele tiver brigado com a mulher, ele vai fazer besteira. Não tem jeito. O homem, 99% dele é sanguíneo, né? Ele quer resolver, quer... Pá. E aí o cara já pilhado. O cara tá pilhado. Aí tá já com aquele problema com a esposa que saiu de casa brigado. O cliente apareceu na frente, ele falou uma coisa que ele não gostou, meu irmão, ele vai dar na canela do cliente. Ou do primeiro que apareceu na frente. Alan vai pro jiu-jitsu, vai fazer só covardia com os caras, vai querer ir a forra de tudo que a Ju faz, vai querer machucar os caras no jiu-jitsu. Coitado dos caras. Né, Alan? Entendeu? Então, meu amigo, vamos nos alinhar com nossas esposas, vamos nos alinhar com nossos esposos como casal,
a minha vida foi transformada e é transformada dia após dia pelo simples fato de eu reconhecer essa chavezinha de que se eu não estiver bem com a minha esposa e com meus filhos, nada vai dar certo, nada vai adiantar. Eu posso estar recebendo milhões, eu posso estar sendo ovacionado na rua, todo mundo falando, caramba, pastor Evandro, pregador. Cara, se eu não estiver bem com a minha casa, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Se eu não tiver os meus filhos no caminho do Senhor, nada vai adiantar. Nada, 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 nada. Nada vai adiantar. Se eu não tiver o prazer de chegar no dia de domingo e eu reunir a minha família e todo mundo ir para a igreja para louvar lá, sabe, eu vi minha família toda lá reunida lá, não tem coisa mais prazerosa na minha vida do que isso. Nada, 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 porque ali dentro daquele lugar é onde eles vão estar escutando palavra diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Então, aquilo ali, eu levando meus filhos para um culto, tá? Aquilo ali me economiza muita dor de cabeça no futuro. Muita dor de cabeça no futuro. Então, que a gente faça mais isso, eu não sei porque nem que eu estou falando isso, mas tipo assim, que a gente tenha mais essa consciência de levar os nossos filhos sempre para congregar no domingo, pelo menos que seja. Que a gente não abra a mão disso de jeito nenhum, de colocar eles inseridos nesses ambientes. Inseridos nesses ambientes, que a palavra diz para a gente ensinar para o nosso filho o caminho que ele deve andar, né, para quando ele crescer não se desviar nele. Então, qual está sendo a base que ele está tendo através da nossa vida? Para onde a gente tem levado eles no final de semana? Para passear? Pô, show de bola, eu também amo passear com meus filhos. Estava esses dias no Pesca e Pague, eles adoram Pesca e Pague. E por mais que eu goste de pescar, eu não gosto de Pesca e Pague, porque é muita muriçoca lá, maruim, morde minhas canelas, eu fico chateado com aquilo. Mas eu estou ali por causa das crianças. Por causa das crianças, fiquei lá o dia todo, não peguei nem um peixe. Nem um peixe. Eles gritando, brigando, batendo com a vara um no outro. Não, foi outro dia, Thiago. Voltei lá outro dia. Não foi outro dia, foi outro dia. Teve um dia que eu peguei um. Mas entende, gente? E tipo assim, pra quê? Pra estar feliz, pra estar bem com as crianças, para as crianças estarem felizes. Tem dia que eu vou fazer as coisas, não é as coisas que eu quero. Porque se eu for fazer só o que eu quero, eu vou estar o dia todo dentro da minha casa, fazendo churrasco todo dia com meus amigos aqui dentro. Pronto. É o que eu quero fazer. É a minha vontade. Beleza, eu vou fazer só a minha vontade. Antigamente era com a minha vontade. Todo dia, no restaurante ou num bar, fazendo churrasco, bebendo com meus amigos. Pronto, era a minha vontade. Não estava nem aí preocupado com o que minha esposa queria, com o que meus filhos queriam, né? E como é que era a minha vida? Era uma porcaria. Era uma porcaria. Não tem nem que pensar para responder. Era uma porcaria. Porque eu vivia para quê? Vivia para mim. Para mim. E quando eu vivia só para mim, eu não tinha o amor da minha esposa, sim, mas eu não tinha a consideração dela, entende? Porque, pô, eu vou na casa da minha mãe, tem aniversário, não sei o quê. Pô, mano, não vou não. Não vou não, não vou não. Adorava quando eu tinha os eventos na casa da mãe dela, eu jogo um presente pra ir, porque eu já sabia, pô, hoje é dia de eu ir pro bar, hoje é dia de eu encontrar com meus amigos. Cara, e quantas vezes eu troquei meus filhos por causa de bar, quantas vezes eu troquei minha esposa por causa de bar, para ficar junto com pessoas que eu nem me lembro do que estava acontecendo lá, mas eu te falo que nada valeu a pena. Nada valeu a pena. E quão cego eu estava naquele momento que eu até conversei com a minha esposa esses dias recentes, eu falei assim, como é bom, né, a gente vir para a igreja, cara, no dia de domingo, trazer as crianças para cá para escutar a palavra de Deus. Quantas vezes eu troquei esse dia de domingo para estar junto com um homem fazendo churrasco? Quantas vezes eu fiz isso? E para mim isso foi tão conflitante, assim, tão absurdo, mas eu falei, cara, eu era muito cego. E realmente o inimigo, ele cega a gente. Ele cega, porque o que ele tem de mais precioso? O que a gente tem de mais precioso? São nossos filhos. São nossos filhos. Então ele sabe que se eu pego meu filho e coloco ele para participar de um culto de domingo, né, ali, o que está sendo plantado na cabeça dele é muito importante e vai definir o futuro dele. Então ele vai fazer para mim, vai mostrar para mim, como sempre mostrou, que aquilo ali não tinha importância nenhuma, não tem importância nenhuma, Evandro. Larga de ser bobo. Ela já está já com as suas crianças já na igreja. Você não precisa de ir, não. Quantas vezes eu pensei dessa forma? Ela já está lá já, cara. Isso aí é papel da mulher fazendo, não é do homem, não. Gente, quando eu comecei a ter uma postura diferente, eu já disse para vocês, o meu filho de 18 anos, que fez 18 anos ontem, meu bonitão, né? Cara, ele se converteu de verdade ao evangelho. Ele era só um entusiasta aí, às vezes visitava, mas já vi que ia começar a me dar um problema aí com 16 anos, eu já vi que ia começar a me dar um problema, e aí eu tenho uma conversa com ele, eu sento com ele, reconheço os meus erros para ele, e consigo restaurar a paternidade, e logo em seguida ele pega, se batiza e está firme no evangelho. Então, cara, os nossos filhos, eles são direcionados pela gente, com nossos exemplos. Tem uma cena, né, nega, que teve uma festa que eu estava fazendo lá em casa,
E isso me assustou bastante. Eu gostava muito de música eletrônica, né, na época, né? E aí lá em casa lá era uma área grande, todo mundo lá bebendo, luz piscando e tal. E aí eu vejo a Alice acho que tinha uns 3 anos, 4 anos. Ela pega uma taça minha, uma taça, bota no dedo assim, e sai no meio de todo mundo lá dançando, assim, com a taça na mão. Aí as pessoas olharam aquilo, acharam aquilo bonitinho, assim, só que para mim, quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, olha minha filha fazendo o quê? Ela está fazendo o que ela está sendo vista, o que ela está vendo. Ela está só replicando o que ela está vendo. E aquilo ali começou a me chocar, foi uma das coisas que começou a me chocar, porque eu falei assim, caramba, como é que eu vou chegar para minha filha depois e vou falar assim, filha, esse ambiente não é um ambiente para você. Se eu estava trazendo esse ambiente para dentro da minha casa, para dentro da casa, dentro da minha casa eu estava trazendo esse ambiente, então como é que eu ia querer um dia chegar para ela e falar, não, cara, isso aí tá errado. Não tem como. Essa situação de faz o que eu falo, não faz o que eu faço, já não deu muito certo na nossa época, imagina agora com essa época, com essas crianças aí, mais inteligentes que a gente 10 vezes, né? Então, esse discurso não vai funcionar para eles. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Gente, primeiro ponto, ser discípulo de Deus. Para ser discípulo, não é ouvir a palavra, é permanecer na palavra, né? Como que a gente permanece na palavra? A gente permanece na palavra, a direção que eu tive de Deus, assim, é a gente fazer as orações divididas em blocos. Faz uma oração pela manhã quando você acorda, entrega para Deus, e depois, na hora do almoço, mais ou menos, a gente faz outra oração, bota a mão no nosso coração ali e fala, cara, como é que está meu comportamento até aqui? Eu posso? Jesus teria orgulho de mim e falar que eu sou um discípulo dele? E no final do dia, novamente, vamos tentar, tá? Vamos fazer isso, nos condicionar a fazer essas 3 orações por dia, olhando para dentro da gente mesmo ali, pedindo para o Espírito Santo revelar se tem alguma coisa contra, né, a vontade dele, para a gente conseguir alinhar, não tipo assim, a gente faz um monte de besteira durante o dia, aí se alinha à noite para outro dia começar de novo, não, vamos dividir o nosso dia em blocos, para que a gente consiga consertar a nossa rota ali no meio desses blocos, né, e o primeiro de tudo isso aí é a nossa esposa e é o nosso esposo, a nossa esposa e o nosso esposo, não tem como a gente estar alinhado com Deus, não tem como a gente estar alinhado com Deus se a gente não tiver alinhado com a nossa esposa e com o nosso esposo, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, é só isso que eu queria falar. Só isso. Amém, bom dia. Diga, Lindão. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Fique à vontade. Quer falar, nega? Quer falar, Yuri? Yuri, fala alguma coisa, Yuri. Tem pouco eu não escuto tua voz, Yuri. Xiribimbi. Poxa. Fala aí, relata, comenta as heresias que eu falei. Tá sem som, tá sem som. Tá sem som, meu amigo, tá sem som. Tá sem som. Não tá ouvindo, não, eu acho. Tá sem som. Ah, tá na rua. Não, beleza, gente. Gente, a palavra é essa. A palavra é essa. Se ninguém quer falar mais nada, eu vou pedir para minha esposa tá fazendo uma oração para a gente finalizar a sala, né? Desejo aí a todos um final de semana maravilhoso na presença de Deus, né? Que final de semana não é dia de a gente tirar folga de Deus, pelo contrário, é o dia de a gente se aproximar mais dele ainda, para que a gente consiga ter uma semana, né? A próxima semana que vai entrar mais ainda na presença dele. Não é, final de semana não é folga de Deus, gente. Vamos ter essa consciência, né? Opa, final de semana está chegando aí, agora eu vou aproveitar. Vamos aproveitar mesmo, aproveitar na presença de Deus, trazendo a presença dele para a nossa vida, tá? Falando da palavra dele, a estratégia que eu tenho sentido muito para mim assim, né? É trazer os meus amigos para perto de mim do que eles gostam de fazer. Igual domingo eu quero ir para a igreja, mas eu queria que um monte de amigo meu estivesse junto. Eu falei, cara, vamos fazer um churrasco domingo? Vamos fazer um churrasco domingo. Ah, mas domingo tem futebol, não sei o quê. Eu falei, cara, não, domingo não é futebol, não. Bota futebol para sábado, domingo a gente vai fazer um churrasco lá em casa. Tá, só que antes disso a gente vai para a igreja. A gente vai para a igreja e depois da igreja, ó, todo mundo lá para casa. Cara, todo mundo topou. Todo mundo topou. Então, cada um tem uma estratégia. Eu estou usando essa estratégia, entendeu, gente? Então, esteja sensível à voz de Deus, nas estratégias que ele vai te dar. A conversão, né? A gente fazer o ID, a gente ser discípulo de Jesus, o ponto principal é a gente trazer mais pessoas para o Evangelho, A gente tem que estar com essa sede no nosso coração, que não é para resolver só nossos problemas, tá? Jesus, a gente achar que Jesus morreu na cruz só por a gente que está aqui, não existe isso.
Não existe isso. A gente tem que levar esse amor para as outras pessoas, como o pastor Flávio sempre fala aqui no final, né? E é falar mesmo, né? Não é falar de forma superficial, não. O amor de Jesus, ele constrange. Se você está falando do amor dele e as pessoas que estão escutando não estão se sentindo constrangidas, você não está apresentando Jesus da maneira certa. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Nega, faz oração para a gente, por favor. Oi. Só falar só um detalhe só. Eu estava conversando com o Evandro e tá passando a moto aqui. E uma coisa assim que Deus falou muito comigo, né? Que muitas das vezes a gente fala de Deus e não fala com Ele, né? E aí essa questão da oração é tão importante ter essa intimidade, né? A gente sempre bate nessa tecla da oração, da oração. E de fato, não tem como você separar, né, o profissional do pessoal, o profissional, né, do espiritual. Então, tudo se alinha, né? Tudo é um tripé. A vida toda é feita de tripé, né? Corpo, alma, espírito, cabeça, corpo e membros. E Cristo, né? Que é o Pai, Filho e Espírito, tudo tem três, né? A gente estava até brincando com o Maiano, falando, meu Deus, o três está perseguindo. É 33, é 3, é não sei o quê. É 3 dias de jejum da Esté. Então, assim, realmente o 3, né? É só o número, né? De fato, é a trindade de Cristo. Isso, se você for botar na ponta do lápis, tem muito a ver, tem muito na nossa vida. E falar com Deus é diferente de falar, né, de Deus. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando com Deus. E o que Ele quer da gente é relacionamento. E quando a gente tem um relacionamento, a gente não vai querer que a pessoa fique triste, né? A pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a gente sabe o que entristece Ele. Então, o que o Evandro estava falando, de fato, é algo que a gente tem tentado, né, colocar em prática. Não é fácil. Não é fácil, o orgulho dói, né? Matar o orgulho dói. Mas Deus é bom e paga bem. Paga com paz, paga com amor. Eu costumo brincar isso com o Evandro, mas de fato é. Então, agradecer a Deus pela vida de cada um, agradecer a Deus, né, porque né, a gente tem sempre nos ajudado uns aos outros com palavras aqui toda manhã, né? Tem dado esse suporte, porque são dias maus, né? A palavra de Deus está aí se cumprindo, mas fiel é Deus, né? E ele já fala sobre a guerra, né? A gente está nela, mas somos mais do que vencedores, né? A gente já tem um veredito final, isso que importa. Então, eu só queria complementar nesses detalhes aqui que Deus falou comigo também. Então, oremos. Antes de você orar, Dorca, eu vou fazer uma observação muito forte sobre esse versículo, porque esse versículo é um dos versículos que, inclusive, está na minha semana do quarto de guerra. Ele repara bem o que Deus fala nesse versículo para a gente poder levar isso muito consciente hoje. Eu vou fazer uma ênfase muito forte sobre essa palavra agora. Ele não fala, ele fala assim, ó, se vocês permaneceram na minha palavra verdadeiramente, serão meus discípulos. Ele não fala se você acreditar ou falar em meu nome. Ele não fala sobre isso. Ele fala sobre a permanência, porque as pessoas acham que ser discípulo é falar de Deus, é falar que acredita em Deus. Mas ser discípulo verdadeiramente foram aqueles que permaneceram do lado de Jesus e com ele em todo momento da vida dele. Então, olha a diferença. Então, poucos são os que é muito fácil acreditar. Difícil é você permanecer, porque acreditar quando está tudo bom, quando você está sendo só abençoado, é muito fácil você estar dizendo, eu estou com você, eu acredito. Mas permanecer, quando você vê o furacão, você vê ali Jesus sendo crucificado, e você permanecer ali pertinho dele, dizendo assim, eu estou contigo, eu sei por que você está fazendo isso, é muito diferente. Então, essa palavra, ela vem hoje para nós permanecermos na palavra, permanecer na certeza de que Deus está conosco, e não somente acreditar que Ele está. E não é sobre Ele estar com a gente no deserto, é sobre Ele ter permanecido com a gente em todo o deserto. Então, que Deus abençoe nosso dia e que nossa semana próxima, que nosso final de semana seja de fato um descansar no Senhor, que a gente precisa. O descansar tem que existir, isso está aí. No 7º dia ele descansou. E a gente também tem que descansar nele a todo momento e de preferência muito mais dedicado do que falado. Amém, glória a Deus. Então, oremos, Senhor Deus e Pai, aqui na Tua presença, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso
quer falar contigo, ó Deus, quer ouvir a tua voz através da tua santa palavra, Deus. Obrigada, Pai. Somos realmente gratos a ti, ó Deus, porque vemos, ó Pai, a tua mão em ação a todo tempo, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor agiu com misericórdia nessa semana inteira, em cada detalhe das nossas vidas, ó Deus. E o Senhor não só agiu, como age, como agirá, ó Deus, porque a tua palavra fala que o Senhor é o eu sou, o Senhor é aquilo que realmente a gente precisa, na hora que a gente precisa, ó Deus. E o Senhor fala tanto, ó Pai, sobre os ensinamentos que o Senhor quer trazer para o nosso dia a dia, que é permanecer, ó Deus, assim como foi usado através dos nossos irmãos, ó Deus, permanecer, porque não adianta falar de fato, adianta, de fato, é fazer, é permanecer, é concluir, é estar. Pai, nos ajude, ó Deus, nos ajude a estar firmes, nos ajude a estar de pé, nos ajude a estar, ó Pai, com a sanidade mental realmente firme no Senhor, Pai, porque a tua palavra nos fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, renova a mente de cada um aqui, ó Deus. Dê, ó Pai, o entendimento do céu, dê o bálsamo suave que vem do Senhor. Pai, porque entendemos, ó Deus, que tudo que o Senhor falou na tua palavra é real, está sendo real na nossa vida. E temos vivido, de fato, os dias difíceis, ó Deus. Mas, Pai, assim como o Senhor foi com os seus discípulos, assim como foi com os seus profetas, Pai, o Senhor falou que não abandonaria eles. E o Senhor também não abandona a gente, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas, ó Deus. E o Senhor, todo momento, age com misericórdia, nos trazendo, ó Deus, para o centro da tua vontade. Pai, cuida de cada vida, cada pensamento, cada família aqui representada. Pai, cuida, Pai, restaura cada casamento aqui, ó Deus. Pai, se há algo, ó Pai, que não vem do Senhor em alguém, ó Deus, que o Senhor lapide, ó Deus, que o Senhor renove, restaure. Pai, porque a proteção, a salvação, o cuidado vem de Ti, ó Deus. E colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, pois o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada mesmo por tudo. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém, amém. Gente, glória a Deus. Um final de semana abençoado para todos. Uma sexta-feira maravilhosa, tá? E até segunda, 6h12. Beijo. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, Bom dia. gente. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, gente. Bom Tchau, bom dia. dia.